E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou hoje que vai impor tarifas de 25% sobre o Canadá e o México a partir de amanhã. A nossa correspondente, a Luciana Tadeu, tem os detalhes ao vivo para a gente. Muito boa noite, Luciana. Tudo bem? Boa noite, Leandro. Para você, para todos que nos acompanham, havia muita expectativa para esse anúncio, já que aquele mês de suspensão que o México e o Canadá tinham conseguido para evitar essa aplicação das tarifas de 25% sobre seus produtos, vence amanhã justamente. Então, Donald Trump confirmou nessa tarde que vai sim aplicar essa tarifa sobre a importação de produtos mexicanos e canadenses. E, inclusive, foi perguntado sobre se esses países tinham ainda alguma margem de negociação para evitar a aplicação dessas tarifas e disse que não, que na verdade o que industriais desses países precisam fazer é começar a produzir em território dos Estados Unidos para evitar a aplicação dessas tarifas. Hoje, mais cedo, Cláudia Sheinbaum foi perguntada, a presidente do México, em coletiva de imprensa, sobre o que poderia acontecer diante dessas tarifas dos Estados Unidos. Ela disse, sem dar mais detalhes, que o México tinha um plano B para o caso de que isso acontecesse, mas que, claro, esperava que não, já que o México vem trabalhando de forma coordenada, diz que tem feito muito esforço nessa coordenação para os Estados Unidos, que tinha condicionado a aplicação dessas tarifas ao controle da ida de fentanil para o território norte-americano, território dos Estados Unidos, pela fronteira com o México. Naquele momento, o México, inclusive, mandou 10 mil agentes da sua Guarda Nacional para a fronteira para reforçar, para tentar evitar esse tráfico de fentanil para os Estados Unidos. Porém, apesar desse mês de suspensão, Donald Trump seguiu, então, com a aplicação dessas tarifas que entram em vigor amanhã. E, além disso, Donald Trump também foi questionado, Leandro, sobre a intenção de Javier Milei de estabelecer um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Nesse fim de semana, no discurso aqui para a abertura do ano legislativo, ele chegou a falar, inclusive, na possibilidade de sair do Mercosul. Diz que o bloco só tem enriquecido, segundo ele, enriquecido grandes industriais brasileiros à custa do empobrecimento dos argentinos. Ele que vem afirmando que a sua prioridade é estabelecer um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Porém, o Mercosul não impede não permite negociações por fora do bloco. Sempre as negociações têm que ser feitas em conjunto com todos os países, como foi o caso do acordo com a União Europeia. Foi feito por todos os países. De fato, o Uruguai vinha pressionando no último governo de Luiz Lacalle Pou por um acordo de livre comércio com a China, porém esse acordo precisa ser feito com todos os integrantes do bloco concordando para o estabelecimento de um acordo de livre comércio. Donald Trump foi perguntado sobre se estava aberto a negociar um tratado de livre comércio com Javier Milei. Ele elogiou Javier Milei, disse que é um grande líder, que tem feito um ótimo trabalho e disse estar aberto a considerar qualquer coisa, então está aberto a considerar um tratado de livre comércio com a Argentina, manifestando aí essa abertura, né? Ele que tem uma grande afinidade com o presidente argentino, uma grande afinidade ideológica com Javier Milei, Leandro. Luciana Tadeu, falando sobre comércio e também economia, eu gostaria de ouvi-la sobre a sua percepção, como um excelente correspondente da CNN aí em Buenos Aires, a percepção sobre a economia agora aí na Argentina. Como é que você sente os preços, a inflação, o dólar? Atualiza para a gente, Luciana. Leandro, a gente está naquele momento que é bastante difícil descrever a situação argentina, porque apesar do Instituto Nacional de Censos e Estatísticas aqui afirmar que a inflação reduziu muito, 2,2%, a inflação mensal, imagina que no primeiro mês de Javier Milei a inflação chegou a 25,5% mensais, agora está em 2,2%.
10% mensais. Porém, ainda tem alguns produtos que aumentam muito aqui na Argentina. Então, estava comparando preços aqui outro dia da carne, por exemplo, de dezembro até fevereiro, num açougue aqui perto de casa, o aumento da carne foi de 25%. Então, ainda tem alguns aumentos aqui que surpreendem muito esses preços. A inflação, de fato, retrocedeu nos últimos meses com base em custos muito altos. Os preços aqui na Argentina estão super caros, de fato, virou um dos países mais caros da região. O custo de um sanduíche aqui é muito caro, dos planos de saúde aumentaram muito, o custo de vida aqui na Argentina aumentou muito. De fato, a gente viu muitos argentinos indo para o Brasil, né, nesse verão para passar férias no Brasil. De fato, argentinos que moram na fronteira indo fazer compras do mês em cidades brasileiras. Então, a diferença de preços está muito acentuada. A Argentina está muito cara. Porém, a gente viu sim os preços retrocedendo, a inflação retrocedendo, na verdade, mais do que os preços, a inflação diminuindo muito nos últimos meses, o que gera um contentamento entre os argentinos que ainda vem nesse governo uma esperança de que a economia finalmente se ajuste, porque pelo menos com a inflação parece estar conseguindo lidar, a inflação que é um fantasma da economia da Argentina há décadas, Leandro.